Bom pessoal, mais um vídeo aqui rapidinho. Eu vou fazer uma análise aqui sobre João 3:38, que foi um assunto que surgiu lá no grupo, né? O professor Vinícius perguntou se eu tinha feito já um vídeo sobre isso. E esse tema sempre gera discussões entre espíritas, né, e não espíritas, por causa dessa questão aqui do nascer de novo de João 3:3, que os espíritas alegam que aqui seria uma reencarnação e os não espíritas dizem que não, aí não tem nada a ver com reencarnação. Então eu vou tentar fazer uma análise honesta aqui do versículo, do que o autor está dizendo, lembrando que eu não tenho nada contra o espiritismo, nem contra a doutrina. Eu acho até bem mais coerente, né, a reencarnação do que a ressurreição, sempre mencionei isso. Mas aqui eu vou tentar fazer uma análise honesta do que o autor está dizendo, tá? Então, quem quiser comentar aí, comenta, mas a gente vamos tentar analisar de uma forma calma, didática, e juntos a gente vai entender se realmente tem a ver com reencarnação ou não, tá bom? Todo mundo conhece a passagem, né? O encontro de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos elogia que Jesus, né, porque fala que ele é um homem de Deus. Aí Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e continua. Jesus está falando de reencarnação ou de um renascimento espiritual? O termo nascer de novo ali, porque algumas bíblias traduzem aqui nascer de novo, ele é genet, anotem. Genet vem de geno, genética, nascer. Inclusive eu já mostrei isso aqui, que até lá em Apocalipse Jesus fala: eu sou o geno de Davi, né? Eu sou um descendente de Davi. Então daí é o termo geno. Daí que vem em português o nosso termo genética. Agora, esse termo anotem aqui, ele tem uma divergência. Ele literalmente é do alto. O termo anotem também pode significar de novo. Eu vou até mostrar aqui para vocês no aparato crítico, ó. Anotem. Inclusive anotem aí. Tô brincando, ó. Ele significa, ó, do alto, ó, from above, do alto, ó, do paraíso, do céu. Mas ele também pode significar de novo, aqui, ó, again, de novo. Então o termo pode ter mais de um sentido. Ele pode ser tanto do alto, quanto ele pode ser de novo. Aí vai depender da tradução da Bíblia que você usar. Algumas vão traduzir de novo e outras vão traduzir do alto, tá bom? O termo também pode significar de novo, mas geralmente na Bíblia ele é usado para significar do alto, como por exemplo aqui em Mateus 27:51. Eis que o véu do templo, lá do templo de Jerusalém, se rasgou em dois, do alto para baixo. Então aqui é o mesmo termo, ó. É o termo anotem. Então o véu do templo se rasgou do alto e não de novo. Aqui no próprio livro de João, nesse contexto aí de João 3, o autor usou de novo a mesma palavra. Aqui no versículo 31, quando Jesus fala assim, ó: aquele que vem de cima, do alto, é sobre todos, aquele que vem da terra, etc, etc. Então, se o autor utilizou o mesmo termo aqui, de cima, no mesmo contexto, fica meio estranho a gente traduzir aqui como de novo, sendo que alguns versículos adiante o autor usa o mesmo termo para dizer que é do alto. Então, o mais provável aqui é que o termo ali em João 3 seja do alto, aquele que nascer do alto. Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Até porque o autor usou mais de uma vez esse mesmo termo. Tá bom, pessoal? Então, o nascer de novo ali, apesar de anotem caber sim a tradução de novo, mas aí fica uma coisa meio esquisita, né? Porque não tem sentido, tá bom? Agora, mesmo se o termo for de novo, como algumas pessoas argumentam, Ronaldo, mas Nicodemos perguntou assim para ele, ó: como pode um homem nascer já sendo velho, né? Então as pessoas acham que aqui teria que ser de novo por causa da pergunta aqui de Nicodemos, né? Porque Nicodemos faz essa pergunta. Na verdade, o nascer aqui, já sendo velho, pode se referir também a nascer como uma nova criatura. Então não faz muito sentido. Mas mesmo se eu optar aqui pela tradução de novo, que não nascer de novo, se eu for aplicar esse versículo como reencarnação, nós vamos ter algumas problemáticas no texto, dentro do contexto ali de João 3. Vamos entender por quê. Primeiro, tanto na fala de Nicodemos, que ele está ali elogiando Jesus inicialmente, quanto na resposta que Jesus dá para ele, eles estão se referindo a pessoas vivas. Ou seja, o nascer de novo ali seria com a pessoa ainda em viva. Então, dentro do contexto, Jesus não está falando que a pessoa ia morrer e nascer de novo. Tanto que ele fala assim, ó, Nicodemos elogia Jesus, aí ele fala assim, ó: porque ninguém pode fazer esses sinais. Esse ninguém que Nicodemos está falando era de pessoas vivas, pessoas que haviam na época. Aí Jesus responde para ele, ó: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que estaria vivo, presente, não uma pessoa que tivesse que morrer e nascer de novo. Então não faria muito sentido. Na pergunta de Nicodemos,
ao não entender o nascer de novo ali que Jesus fala, que ele fala, o homem velho, como é que vai nascer de novo, não sei o que, não se refere a morrer primeiro, ele se refere à água e ao Espírito, se referindo a batismos, que aí Jesus fala para ele, ó, quando Nicodemos não entende, Jesus responde para ele, ó, aquele, ou seja, uma pessoa viva, presente, que não nascer da água e do Espírito, ele está falando de batismo, o batismo nas águas, como era o de João Batista, e o batismo no Espírito, né, como a Bíblia menciona lá, que o Espírito veio sobre os cristãos. Aí Jesus, tanto que Jesus aqui, que eu já mostrei no vídeo anterior, né, ele, ou pelo menos os discípulos dele, batizavam. Então, se ali fosse um contexto de reencarnação, qual a necessidade deles batizarem as pessoas? Porque Jesus aqui na resposta ele fala, ó, que a pessoa nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Agora, se eu for tomar aqui esse nascer de novo como uma reencarnação, então por que Jesus ou os discípulos dele, que, né, que aqui tem uma controvérsia aqui em João, por que eles batizavam as pessoas? Não teria porquê, era só reencarnar e pronto. O reino de Deus, segundo o Novo Testamento, já estava presente. Então quando Jesus fala aqui, ó, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aqui, ó, quer ver? Ó? Ó, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus já estava presente quando Jesus falou isso, ó. Tanto aqui em Lucas, ó. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus já estava ali presente. Jesus já estava ali instituindo o reino de Deus. Aqui em outra passagem de Lucas ele fala, ó, quando ele manda os discípulos pregar, sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então aquela pregação do evangelho, aqueles sinais, curas, milagres, tudo aquilo, já era o reino de Deus que já estava ali presente quando Jesus estava falando. Esse era o reino de Deus que ele estava falando ali dentro do Novo Testamento. Então uma pessoa teria que reencarnar para ver esse reino de Deus que eles estavam anunciando? Porque se ali eu for pegar o nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se eu for pegar como uma reencarnação, então para que Jesus estava mandando essas pessoas aqui pregar e anunciar o reino de Deus? Elas não iam poder ver se não reencarnasse. Elas teriam que primeiro morrer, reencarnar, para poder ver essas maravilhas todas aqui que eles estavam fazendo, expulsando demônios, curando enfermos, etc. Então será que eu posso tomar ali como uma reencarnação? Então Jesus, com todo respeito, ele seria inútil, né, mandando as pessoas pregar o reino de Deus, se elas não iam poder ver. Elas iam ter que primeiro morrer e renascer de novo para ver o reino de Deus. E por fim, na própria resposta de Jesus a Nicodemos, ele esclarece que nascer de novo é do Espírito. Ele fala, olha, quem nascer de novo é do Espírito aqui, ó. É todo aquele que é nascido do Espírito, no versículo 8, tá? Vocês podem ver na sua Bíblia. Então logo, pessoal, não faria sentido ser uma reencarnação, porque numa reencarnação, se você adquire um novo corpo, é isso que prega o Espiritismo, quando você reencarna novamente, aquele seu espírito que está lá no mundo celestial, lá numa morada, ele habita um novo corpo. Então uma reencarnação envolve um corpo físico, dentro da doutrina espírita. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, que nascer de novo, não envolve um novo corpo. Ele fala que envolve um novo espírito. Okay, ó, o que é nascido da carne é carne, ou seja, nós encarnamos, nós temos carne, então nós somos carnais, beleza. Agora, o que é nascido do espírito é espírito. Então tem uma diferenciação entre carne e espírito. Aí ele fala, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então ele explica, o vento, né, que é o Espírito Santo, sopra onde ele quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Ou seja, ele quer dizer que as pessoas seriam movidas pelo Espírito Santo. Inclusive o próprio termo Ruach HaKodesh, em hebraico, o vento é sopro, né? O Espírito é sopro, é aquilo que movimenta as pessoas. Aí ele fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o que nasceu de novo. Então se o que nasceu de novo é nascido do Espírito, como é que eu vou aplicar isso como uma reencarnação, se a reencarnação envolve a carne aqui, ó, um corpo físico? Então fica meio complicado, tá bom? Então essa é uma análise honesta. Analisem aí e tirem suas conclusões, tá bom, pessoal? Lembrando que eu não tenho nada contra o Espiritismo, nem a doutrina de reencarnação, mas eu acho que alguns versículos, como esse daqui, por exemplo, eu não posso destoar de tudo aqui que o autor está falando. Como o próprio Jesus está dizendo que é nascido do Espírito, então não envolve um corpo físico como na reencarnação. E se Jesus falou que o reino de Deus já estava presente, então como é que a pessoa ia ter que reencarnar para ver aquele reino que estava presente? Então fica aí para reflexão, tá bom? Paz a todos.